Olá, colegas. Aqui é Leandro Lopes e vou dar início às aulas de comandos básicos do Excel. Dando continuidade às nossas aulas de Excel, eu vou utilizar aqui a planilha utilizada em aulas anteriores. Para quem não assistiu, inscrevam-se no canal e verifiquem as listas de reprodução. Eu vou inserir um gráfico. Então temos aqui um controle doméstico de despesas, um controle simples. 4 meses, algumas categorias: alimentação, carro, casa, diversão. Essa planilha apresenta a soma dos meses, a soma das categorias. Pois bem, na verdade eu quero inserir um gráfico para conseguir visualizar isso aqui. Então, com o propósito de perceber a progressão dos gastos em determinadas categorias, quando se utiliza um gráfico, visualmente essa diferença fica mais evidente. Então vamos lá, eu vou inserir um gráfico simples. O primeiro passo é eu marcar as células que eu desejo visualizar o gráfico. Então eu vou marcar a tabela. Importante, sempre marcar o título da tabela e as colunas, porque isso aqui, como vocês vão verificar aqui em seguida, isso vai ser a referência para determinar onde os gastos estão ocorrendo. Então eu selecionei, cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse, arrastei até a última célula. Então, inserir. Menu inserir, aqui eu tenho as opções de gráfico. Sempre lembrando que estamos trabalhando com a versão 2016 do Excel, que apresenta algumas facilidades em relação a versões anteriores. Eu tenho aqui opções gráficos recomendados e aqui à direita eu também tenho alguns tipos de gráfico. Logicamente, para esse propósito, não são todos os tipos de gráficos que interessam. Então, alguns gráficos aqui eles têm uma aplicação específica. Vamos verificar aqui que tipo de gráfico ele recomenda. Então, pelo tipo de célula que eu já demarquei, ele já me indica ali, ó, as possibilidades. Então, ele está me falando aqui um gráfico de barras, esse é o que a gente vai pegar. Então, selecionando aqui, você vê que já é possível visualizar aqui à direita o resultado do gráfico. Eu clicando OK, ele me apresenta justamente aqui as categorias aqui embaixo, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, que são os meses que nós marcamos aqui, o título das colunas. E aqui nós temos os valores gastos. Temos uma escala que é até R$ 1.200. Normalmente, o próprio Excel ele já pega uma proporção dos gastos aqui, de forma que o gráfico ele fique apresentável, né? Então, esse número aqui ele não é aleatório, tá? Ele é um limite próximo ao maior gasto, né? Então, por exemplo, se esse gráfico fosse até 10 mil reais, por exemplo, então essas colunas aqui, elas estariam bem pequenininhas aqui, dificultando a visualização. Então o Excel ele já facilita dessa maneira. Vamos mexer um pouquinho nesse gráfico aqui. Então, quando selecionamos o gráfico, veja que se eu clico em cima do gráfico, já me aparecem algumas opções aqui, né? Então, algumas opções, inclusive essas funcionalidades são do Excel 2016. Se você estiver utilizando versões anteriores, então tome cuidado que essas opções aqui não estarão disponíveis, tá? Então você vai ter que realmente procurar um menu, mas trabalhar com gráficos no Excel é bem intuitivo, não requer nenhum conhecimento avançado. À medida que você utiliza, você vai se aprofundando. Eu vou aqui, ó, selecionar modelos diferentes de gráfico. Veja que só ao posicionar o cursor aqui no menu Design, então ele me dá algumas possibilidades. Vou selecionar esse aqui, que ele é bem vistoso. Então veja que o gráfico ele já salta aos olhos, né? Então eu tenho aqui o gasto por categoria: alimentação, carro, casa, da mesma forma como se apresenta aqui. E cada coluna dessa aqui representa um mês específico. Então, veja só, nós temos 4 meses, aqui ó, 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril, que é o que aparece aqui embaixo.
e ele se apresenta justamente nessa categoria. Veja, ó, azul é o janeiro, fevereiro laranja, março em cinza e abril aqui em amarelo. Então, para todas as categorias, o gasto ele se apresenta com essa mesma sequência, de forma que eu consiga visualizar por categoria como estou controlando os gastos, né? Qual o desempenho dos gastos. Então veja bem, por exemplo, eu olhando aqui as despesas com casa, então aqui a gente consegue perceber que a despesa com casa ela aumenta com o passar dos meses. Veja só, a categoria diversão. Então tem um acréscimo até o terceiro mês e depois ele começa a reduzir. Com gráfico é possível visualizar o resultado de algumas medidas. Então, se é numa empresa ou se é numa aplicação doméstica, como para esse exemplo, de repente vocês adotam a medida de reduzir gasto em determinada categoria, ou você quer visualizar quanto está gastando em função do aumento de preços, por exemplo, no supermercado. Então, esse tipo de gráfico ele possibilita essa visualização de maneira fácil. Aqui à direita temos um símbolo. Esse símbolo aqui ele é um filtro, é um símbolo de filtro. Então eu cliquei nele e veja só, ele me dá a possibilidade de excluir alguma dessas categorias. Então vamos lá, suponhamos que eu queira focar aqui nos maiores gastos, né? Então eu vou pegar aqui carro, casa e educação. Eu vou desconsiderar aqui esses menores, saúde, telefonia. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, saúde, telefonia, vestuário, que mais? Vamos tirar aqui saúde, telefonia, vestuário, diversão. Ao aplicar, ele já molda o meu gráfico de acordo com o filtro que eu inseri. Isso possibilita uma análise mais apurada das despesas. E fora isso, a gente temos aqui a possibilidade de alterar o título do gráfico. Então acho que a gente podemos colocar aqui controle de gastos. Salvamos aqui, podemos inserir também, se eu clicar nessa opção aqui mais, veja só, que ele me apresenta alguns outros elementos, né? Então eu posso colocar rótulo. Quando eu clico em rótulo, só ao posicionar o mouse, veja aqui no gráfico, ó, ele já mostra o que significa o rótulo. Ele está colocando o valor justamente em cima da barra, para evitar da pessoa ter que ficar olhando aqui à esquerda e tal. Dependendo do tipo do gráfico, isso é aplicável. Quando é um gráfico com muitas barras, acaba poluindo muito. Então, existem algumas outras finalidades aqui, opções, que de acordo com a necessidade é aplicável ou não, como a linha de tendência, que nesse caso aqui não se aplica, porque você está analisando várias categorias, né? Então, suponhamos que eu queira analisar, por exemplo, apenas uma categoria. Quero verificar a categoria carro. Então, o que eu faço aqui? Eu vou desmarcar tudo, vou marcar a opção carro. Então, estou visualizando apenas meu gasto com carro ao longo dos meses. Então é isso. Aqui foi apenas um exemplo simples de aplicação de gráfico. Posteriormente, publicarei outros vídeos com outros tipos de gráficos, outras aplicações. Então inscrevam-se no canal, continue acompanhando. Obrigado.